Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Quantos estavam conosco aqui no culto de quarta-feira? Irmão, levante a mão aí. Temos um culto poderoso quarta-feira, viu, irmãos? Que culto poderoso. Por isso, irmão, você que pode, esteja conosco aqui na quarta-feira. O Deus que manifesta aqui no domingo é o Deus que manifesta aqui na quarta-feira. Falei pro seu irmão assim, ó, se você puder, meu irmão. Fala com um pouquinho mais de ânimo, dá 50 centavos de ânimo aí, irmão. Mas se você puder estar aqui na quarta-feira, vem em nome de Jesus. Ele falou amém pra você? Se ele não falou amém, depois você repete para ele. Glória a Deus. O Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu quero ler a partir do versículo 21. Marcos 5, 21. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe replicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Amém. Pode se sentar no seu lugar, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos orar mais uma vez, amém? Glória a Deus. Coloque sua mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para clamar ao Senhor, para que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra. Nós viemos a esse lugar, Jesus, para sermos alimentados por Ti, Jesus, para sermos edificados por Ti, ó Pai, e que nesse lugar o Teu Espírito Santo fale conosco, fale ao nosso coração, nos toque de uma forma especial, Deus, que nós não saiamos desse lugar sem que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, Senhor, amém e amém. Hoje eu quero falar, irmãos, a respeito de uma geração de Jairos. Valeu, Wilson, foi na reza certa aquela Coca-Cola no final. Irmãos, uma geração de Jairos. Jairo, ele era um homem muito importante naquela época, para aquela época e para o lugar onde ele morava. Ele era um dos principais dos judeus. Ele era um dos principais da sinagoga. Mas o homem mais importante que possa existir, esse homem ainda precisa de Jesus. Esse homem, na casa dele tinha uma filha. Essa filha, aumenta isso aqui. Essa filha estava morrendo e ele vai atrás de alguém. E esse alguém a quem ele foi atrás de Jesus, porque ele sabia que o único que podia ajudar ele naquela situação era Jesus. Jesus tinha acabado de livrar o endemoniado gadareno. Quando Jesus chega ali na praia, diz que uma grande multidão chega até Jesus. Olha aqui para mim, irmãos. Quando a Bíblia diz uma grande multidão, não são 50 pessoas, 100 pessoas, mas uma grande multidão, você pode colocar aí pelo menos 1.000, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, assim como ele multiplicou os pães e peixes, amém? E toda aquela multidão queria alguma coisa, mas queria alguma coisa de Jesus, queria alguma coisa do Mestre. E chega Jairo, se prostra aos pés de Jesus e começa a insistir: Jesus, a minha filha está morrendo, que o Senhor venha comigo. E diz o texto, irmão, no finalzinho, que Jesus foi com ele. Quantos aqui são pais ou mães? Levanta a mão aí. Talvez você vai entender muito mais, até mesmo do que eu, do que é o desespero de um pai, de ter o seu filho doente, à beira da morte, e não poder fazer nada. Aquele sentimento de incapacidade, e não poder trazer a cura, não poder tirar a dor do seu filho, não poder ajudar ele. E esse era o sentimento de Jairo.
Jairo não podia fazer ele mesmo nada. Mas ele falou: alguma coisa eu vou ter que fazer. Eu vou atrás de quem pode. E ele foi atrás de Jesus. E eu quero falar a respeito disso, que no nosso meio, na nossa igreja, se levantem homens como esse. Homens que possam ter o seu patamar alto, mas eles se prostram e se curvam, porque eles sabem que todo o poder está nas mãos de Jesus. Fala assim para quem está do seu lado: cedo ou tarde, você terá só Cristo para recorrer. Caso você não esteja recorrendo a Ele agora. E se você está recorrendo a Ele agora, você pode ficar tranquilo. Mas alguns não recorrem a Cristo. Recorrem a Cristo como Jairo. Na última instância, na última cartada, no último momento, na última alternativa, tem Jesus, vão para Ele. E eu quero falar, irmãos, dessa geração de Jairo que se levanta, é uma geração consciente. Fala assim para quem está do seu lado: uma geração de Jairo é uma geração consciente. Leia comigo novamente o versículo de número 23. Marcos 5:23. Diz assim: insistentemente ele replicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Primeira coisa que fez Jairo ter consciência, olha aqui, irmão, é que a morte estava ao redor da sua casa. A morte estava tentando entrar no seu lar, ceifando a sua filha. E às vezes, irmão, a morte está tentando entrar lá dentro da sua casa, tentando entrar lá no seu casamento, tentando pegar o seu filho, levar ele para um outro caminho, para más amizades, para as drogas, para tentar destruir o seu casamento. E às vezes você não está tendo a consciência que a família, aquilo que Cristo constituiu, pode se destruir. Mas Jairo teve consciência. E quando ele teve consciência que a morte estava tentando entrar na casa dele, alguma coisa ele fez. Sabe quando você vê que o seu filho já não quer mais buscar Deus, seu filho já não quer mais servir a Deus? Talvez não é a morte física que está chegando lá, mas é a morte espiritual. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, no capítulo 5:8, que nós devemos ser sóbrios, vigilantes, porque o diabo, ele é um leão que ruge, esperando uma oportunidade para nos tragar. Nós não podemos perder esse tempo a não estarmos sóbrios, a não estarmos vigilantes, sem perceber o que está tentando entrar dentro da nossa casa. Às vezes através de um celular, às vezes através da internet, a morte começa a entrar por ali. Através às vezes da televisão, e a morte começa a entrar por aquele lugar, por onde ele acha uma brecha. E por onde ele achar uma brecha é o que ele precisa para entrar dentro daquela casa, e para que dentro daquela casa possa acontecer algum tipo de morte. É um casamento. Esses dias nós estávamos aconselhando um casal, e a morte entrou no casal por causa de um celular. Nada muito grande, irmãos. Nada que você percebe que não parece tão inofensivo. Para nós parece, mas não é. Por isso, olha aqui, seja sóbrio, meu irmão. Seja vigilante. Olha o que está acontecendo lá dentro do seu lar. Às vezes você está se preocupando com muita coisa. Com o seu trabalho. Você está se preocupando com os seus estudos. Mas você não está se preocupando com quem está dormindo do seu lado. Às vezes quem está dormindo do seu lado sofre. Quem está dormindo do seu lado está se perdendo. Às vezes os seus filhos estão se distanciando de você, e você já não tem mais o coração dos seus filhos, porque o coração dos seus filhos já foi para longe, porque você ganhou, mas perdeu. E olha aqui, abra os seus olhos principalmente para dentro da sua casa. Fala isso para quem está do seu lado. Abra os seus olhos, meu irmão, principalmente para dentro da sua casa.
Deus, Ele instituiu a família, irmãos. Se nós temos visto o quanto nossas famílias têm sido atacadas por todos os lados. De todos os lados temos sido atormentados, de todos os lados temos sido bombardeados. Por todos os lados. Temos visto os jovens indo para a escola, mas na escola eles não têm aprendido mais português, matemática, história, geografia. Não é isso. O que nós temos visto na escola é levantar militância. O que nós temos visto na escola é pessoas se perdendo. E muito mais em universidades. Eu lembro quando eu estava fazendo faculdade em São Paulo, ainda antes de entrar no seminário, viu quantas pessoas que se diziam cristãs se perdiam. Sexta-feira, depois da faculdade, vão para onde? Vão para o barzinho. E quantas pessoas nós vimos se perder por causa disso? Porque não estiveram sóbrios, não estiveram alertas. E às vezes, mesmo vendo o problema, ignoram e nada fazem. É tempo de se levantar uma geração que faz algo, que não só vê, que não só observa, mas uma geração que se levanta e vai até Cristo. Uma geração que vai até Jesus, para que a sua família esteja guardada, para que a sua casa, por mais que, pastor, mas tem muita gente lá que não é cristão, que não crê em Jesus, meu marido só sabe beber, mas o cristão é você, a luz daquela casa é você, quem vai fazer a diferença dentro do seu lar vai ser você. Por isso, não permita que dentro do seu lar a morte entre, não permite que dentro do seu lar a morte tem espaço para trabalhar e para fazer o que ela quiser. Porque às vezes nós, como cristãos, temos sido omissos com a nossa casa. Temos sido omissos com o nosso lar. Cristo tem chamado você, irmão, a trabalhar na obra de Deus, para fazer a obra de Deus. Mas para fazer isso junto com a sua casa, com a sua família, olhando tudo, porque Cristo tem nos chamado para isso. Uma outra coisa, irmãos, que Jairo tinha consciência da sua importância. Leia comigo no versículo de número 22. A palavra de Deus diz assim: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga. Diga assim, principais. 50 centavos de volume aí, irmão. Vamos tentar de novo. Principal da sinagoga. Esse homem não era qualquer pessoa, irmãos. Imagine que naquela época existia bastante sinagoga, mas não um número tão gigantesco quanto a gente vê de igreja hoje. Todo lugar que você vai ver alguma igrejinha, não é verdade? Você tem. Sinagoga não era assim. E onde tinha sinagogas, tinha as pessoas que frequentavam as sinagogas e tinham as importâncias das pessoas que estavam lá. Esse homem, olha aqui, era um dos principais homens que tinham ali. Agora olha aqui, a quem é que Jairo recorreu? A Jesus. Jairo era um dos principais da sinagoga, um dos principais judeus. Como que esses fariseus viam Jesus? Como um agitador, porque foram esses mesmos fariseus que levaram Jesus para o sinédrio e colocaram Jesus numa cruz. Mas esse homem Jairo viu em Jesus alguma coisa diferente. Eu não sei por que esses caras estão atacando tanto esse Jesus. E talvez ele antes mesmo poderia ter atacado Jesus, ter menosprezado Jesus, ter menosprezado a Cristo. Ele sabia da sua importância. Mas no meio daquela multidão de pessoas que conheciam a Jairo, pessoas que sabiam quem Jairo era dentro daquela sinagoga, isso não paralisou Jairo. Fez com que Jairo chegasse até Jesus e se prostrasse. E é o que nós fazemos, irmãos. Nós sabemos que diante de Deus todos nós temos a nossa importância. Mas às vezes aqui na terra
Às vezes algumas pessoas vão ter alguma escala, querendo ou não. Mas nada tira o mérito que todos diante de Deus devem se prostrar. Todos diante de Jesus devem clamar. Todos, sem exceção. Você pode saber da sua importância, mas sem Cristo nada é, sem Cristo nada faz e sem Cristo nada pode. Somente com Ele. A consciência, eu sei da minha importância, eu sei daquilo que eu tenho que fazer. Olha aqui, eu não sei o que você tem que fazer para salvar o seu casamento, mas algo eu posso dizer que você tem que fazer: é deixar o seu orgulho de lado, a sua suposta importância, e se voltar para Jesus. Eu não sei o que você tem que fazer para trazer os seus filhos de volta para Cristo, mas algo eu posso dizer: você tem que se voltar para Jesus. Você ter essa consciência. Ele não vai buscar Jesus, ele não vai orar lá dentro da casa dele, mas você vai. A consciência da importância tem que vir de você. Eu sei a importância que eu tenho para dentro da minha casa. Você tem que saber a importância que você tem para dentro do seu lar. Cristo chamou você. Cristo levantou você. Seja um homem de Deus. Seja uma mulher de Deus. Para que dentro daquela casa alguma coisa aconteça. Tenha consciência de que Cristo não chamou você para qualquer coisa, mas chamou você para fazer uma diferença. Eu lembro quando o meu pastor, na época lá em São Paulo, o pastor Darcy, ele falou assim: Rafael, você precisa liderar uma célula. Eu não consigo. Eu falo, nem orar na célula eu consigo. Eu era o irmão dos mimimi. Quem conhece o irmão do mimimi aqui na igreja? Aqui? Eu era um desses, irmão. Oração do mimimi. E ele falou assim um dia pra mim, isso marcou minha vida. Ele falou: por que você acha que Jesus chamou você agora, não chamou você daqui 5, 10 anos? Cristo chamou você agora porque Ele tem algo, Ele tem uma importância para agir agora e não daqui 10 anos. Porque se o propósito fosse para amanhã, Ele teria te chamado agora. Isso entrou no meu coração. Cristo talvez não chamou toda a sua casa, mas Ele chamou alguém. Amém. Esse alguém está hoje aqui. Amém. E se você está aqui, saiba da sua importância. Ele chamou você para ser coluna, para ser o braço forte de dentro dessa casa. Não corra da sua responsabilidade. Não se exime daquilo que Ele chamou você. Ele quer usar a sua vida. Segunda coisa, meu irmão, de uma geração de Jairos, é uma geração decidida. Quero que você leia comigo mais uma vez o versículo de número 23. Aleluia. Diz assim: e insistentemente lhe replicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Vê o verso 24, irmão. Diz assim: Jesus foi com ele. Olha que coisa maravilhosa, irmão. O cara clamou, falou: Jesus, vem comigo. E disse que Jesus foi com ele, irmão. Aleluia. Uma geração de Jairos é uma geração decidida. Uma geração decidida a interceder diante de Jesus. Irmão, tem muita guerra que você está achando que você vai vencer no seu argumento. Tem gente que é bom de argumento, mas não é no argumento, não é no grito, não é na força do braço. Tem batalha que você só vai vencer na intercessão. Glória a Deus. Você vê, irmãos, que havia uma grande multidão que estava ali, mas Jesus, olha aqui, irmão, seguiu um homem. Jesus não foi na casa de todas as pessoas daquela multidão, mas Jesus foi na casa de um homem. Jesus foi na casa de Jairo. Alguém que sabia necessário interceder diante de Jesus. É tempo de você interceder. É tempo de você ser um intercessor.
É tempo de você, irmão, orar pela sua casa, orar pelos seus amigos, por aqueles que estão ao seu lado, lá no seu trabalho e se perdem, e que se morrem hoje, morrem sem salvação, estão no caminho da perdição. Devemos nós nos levantarmos, sermos decididos naquilo que queremos. Aquele homem saiu da casa dele e ele foi até Jesus com uma intenção: eu vou levar esse homem até a minha casa para que esse homem ponha as mãos sobre a minha filha. Ele foi com uma decisão ao coração dele: eu vou lá e alguma coisa vai acontecer. Jesus nos chamou, irmão, para nós intercedermos. Vá até Jesus, clame a Jesus, seja como Jairo: Senhor, coloque as mãos sobre ela, para que ela seja curada e para que ela viva. Nós precisamos disso. Na quarta-feira eu falei sobre isso, sobre oração também, que muitas vezes nós temos que escalar nossas montanhas, mas nós escalamos isso orando, e que não há atalho para a oração. Eu não posso simplesmente colocar uma música, um fonezinho. Isso não é oração. Oração é eu me render ao Senhor, mostrando que eu não posso, que eu não tenho, que eu não consigo, e me humilhar. Porque oração é falar: eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Eu não consigo, mas eu sei que o Senhor consegue. Eu não tenho forças, mas eu sei que o Senhor tem. A oração, irmãos, é a humilhação. E quem não ora é porque é autossuficiente. Quem não ora é porque não precisa de Deus. Quem não ora é porque não depende do Senhor. Mas saiba, cedo ou tarde, você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro, e não vai encontrar alternativa. Aí você vai perceber que a única forma é olhar para cima. Só lá que nós encontraremos. Só lá. Então não procure atalho, irmão, para oração. Não despreze o seu tempo com Deus. Não despreze o momento de intimidade com o Senhor, na qual você vai orar a Ele. Porque você precisa dele. E quando você deixa de orar, o que acontece é o quê? Você fala: quem faz sou eu, quem tem força sou eu, quem consegue sou eu. E isso nos distancia do nosso Senhor, nos gera um coração soberbo. Eu não preciso de Deus, eu consigo tudo. Eu não consigo tudo. Tem um monte de coisa que não dá. E assim, a gente ora como se tudo dependesse de Deus, mas a gente faz como se tudo dependesse de nós. Eu tenho que fazer como se dependesse de mim, mas eu sei que não depende de mim. Ó, irmão, olha aqui. Se dependesse de você, você estava enrolado. Mas você tem que dar graças a Deus que não depende de nós, mas depende de Cristo. Mas o que eu tenho que fazer? Decidir no meu coração. Alguma coisa está acontecendo aqui dentro da minha casa. Pessoas estão morrendo dentro da minha casa. Eu vou atrás de quem pode resolver esse problema. Eu vou lá porque eu sei que eu não consigo. Eu vou tentar argumentar, eu vou tentar fazer, eu vou tentar brigar, eu vou tentar gritar. Não vai resolver. O que vai resolver é eu ir até Ele e me prostrar diante dEle, e adorar Ele, e clamar a Ele, e pedir misericórdia dEle. Senhor, impõe as mãos para que essa situação mude. Senhor, impõe as mãos para que isso não continue do mesmo jeito. Clame a Ele, irmão, porque Ele pode. Fala isso para quem está do seu lado: clame ao Senhor, porque Ele pode. Uma outra coisa, irmãos, uma geração de Jairo é uma geração decidida, porque ele vai até Jesus, e porque ele está decidido a ir e não a delegar. Olha aqui, irmãos, lembra que eu falei para vocês: Jairo era um homem importante para aquela época.
Era um homem que tinha sua importância. Mas Jairo, ele não simplesmente delegou, ele foi. Jairo poderia falar assim para algum servo dele, falar assim, vai atrás daquele tal de Jesus, fala para ele que eu sou Jairo e que eu quero ele lá na minha casa, porque ele se impôs as mãos sobre a minha filha. Mas não, ele não delegou, Jairo foi. E tem muita coisa que às vezes você vai delegando, que olha aqui, é responsabilidade sua. Não adianta você ficar delegando para o seu líder de célula ir lá pregar para o seu vizinho, se isso é uma função sua. Não adianta você ficar delegando para o seu amigo, seu irmão em Cristo, lá na sua sala de aula, falar de Jesus, se você está lá. Não adianta só delegar, eu preciso decidir. E se eu decidir, eu tenho que ir. Eu não vou colocar função para terceiro do que é meu. Porque o que é meu, é meu. A gente fala assim, nós vamos ganhar. Quem vai ganhar esse bairro para Jesus? É nós. O nós nunca é eu, irmão. Você percebe que o nós nunca é eu? O nós é sempre quem for primeiro. O nós nunca vai ser eu. Se fica na mentalidade do nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos realizar alguma coisa, nós conquistaremos, nunca vai acontecer nada. Porque o nós é quem vai. E quem é que vai? É quem decide. Assim como essa geração de Jairo. Eu vou. Porque eu sei do que eu preciso. Eu sei do que eu preciso, irmão. Sabe o que você precisa hoje? Você tem isso no seu coração? Se Jesus chegasse aqui encarnado na sua frente assim, não é isso, né? Ele não é o gênio da lâmpada, mas ele falasse, o que você precisa hoje, meu filho? Sabe o que você falaria para Jesus? Sabe o que você pediria para ele? Jairo não mandou alguém lá, porque ele sabia o que ele precisava. Ele sabia o que tirava o sono dele. Ele sabia o quanto ele ia sofrer se ele perdesse essa filha dele. Não tem coisa, irmão, olha aqui. Não adianta você ficar passando para outros, isso é para você fazer. A sua casa pode ser conquistada por alguém? Pode, irmão, pode. Um dia teve um irmão que falou assim pra mim, a minha família é tão difícil me ouvir, às vezes eu fico pensando que se fosse uns testemunhos de Jeová lá na minha casa, se fosse uns testemunhos de Jeová lá, pregasse pra eles. Irmão, será que você vai esperar um testemunho de Jeová bater domingo de manhã na sua casa para alguma coisa acontecer? Será que você está esperando chegar um mormon lá para falar de um evangelho de não sei das quantas, para acontecer alguma coisa dentro da sua casa? Porque daqui a pouco seu vizinho pega uma maletinha com a mente toda deturpada a respeito do verdadeiro evangelho e fala, estou indo ali para o salão do reino. Meu Deus. Mas por quê? Porque alguém foi lá falar para ele alguma coisa. Não foi o evangelho, mas alguma coisa. E era de alguma coisa que essa pessoa precisava. E você está esperando o quê? Eu vou delegar alguém. Vou falar alguém assim bem, que fala poderoso, que resolve. Não, irmão. Esse alguém é você. Mas para quem está do seu lado, esse alguém é você. Se ele não falou um amém, é porque ele não teve fé não, viu, irmão? Se ele não deu um amém... E a terceira coisa, a respeito de uma geração de Jairo, é uma geração determinada. Eu quero ler com vocês. Nós já lemos até o versículo 24. Eu quero ler a partir do versículo 35 para nós ganharmos tempo. Olha aqui para mim antes de eu ler, irmãos. Os irmãos sabem que nesse inteirinho, aí nesse meio tempo, o versículo que nós lemos acabou assim: Jesus foi com ele e disse que tinha uma grande multidão. E no meio dessa grande multidão é onde conta a história da mulher do fluxo de sangue. A mulher vai no meio dessa multidão na qual Jesus está andando com Jairo. Essa mulher toca em Jesus, essa mulher é curada e Jesus para.
E Jesus diz assim: quem me tocou? Jairo, irmão, talvez com o coraçãozinho dele, não sei, né? Mas eu, se fosse, falar: Jesus, vamos aí. Já deu, já curou, resolveu o problema, aleluia, glória a Deus. O negócio em casa ainda está pegando fogo lá. Vambora. Mas disse que a mulher parou. Porque ela tinha no coração dela que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E olha que essa mulher vinha 12 anos sofrendo dessa hemorragia. Quem estava na conferência escutou a pregação do pastor Silvio. 12 anos sofrendo. Tocou em Jesus, foi curada. Jesus para, pergunta quem tocou. Os discípulos falam: Jesus, quem te tocou? Tem uma multidão aqui, Jesus. Quem te tocou? Todo mundo tocando. Mas a pergunta de Jesus é: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou crendo. E diz que essa mulher vai, se mostra, se prostra diante de Jesus, adora Jesus, e Jesus fala: vai, a tua fé te salvou. Aí volta e diz ainda que ela falou tudo o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Ela tinha pegado teu dinheiro, gastado com um monte de médico, nada resolveu, cada vez indo pior. E diz que mulher fala o dobro do que homem fala. Eu não sei se é verdade isso aí. Você dizem, irmão, as más línguas dizem essas coisas. Mulher fala o dobro do homem, as más línguas. E diz que essa mulher foi contar tudo o que tinha acontecido. Irmão, pensa você aqui, ó. Jairo está com a filha dele morrendo em casa. Ele foi buscar Jesus. Jesus foi com ele. Mas Jesus para. Jesus para ouvir agora essa mulher, que tinha o mesmo coração de Jairo, que saiu de casa, consciente, crendo, determinada. Aí nós chegamos no versículo de número 35 agora. Diz assim: falava ele ainda. Lembra como tinha acabado? Jesus está falando lá no último versículo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Quem era o chefe da sinagoga, irmãos? Tá meio assim, mas vai. A quem disseram: tua filha já morreu. Por que incomodas o mestre? Olha aqui, irmão. Que palavra dura. Jairo está no meio do caminho, indo a caminho de casa. Alguém vem ao encontro dele. Jesus estava falando com a mulher linda e fala assim: Jairo, tua filha morreu. Passa direto e reto. Tua filha morreu. Por que você incomoda, mestre? Jairo, irmãos, naquela hora talvez passaria 1000 coisas na cabeça dele. O culpado é a multidão, o culpado é essa mulher, o culpado é o próprio Jesus, o culpado é qualquer um, porque numa hora dessa o que a gente quer é o culpado para o nosso problema. E diz no versículo de número 36 assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê. Aleluia. Amém. Essa hora, irmãos, é a hora do divisor de águas na sua vida. Jesus não aceitou aquelas palavras, não recebeu aquelas palavras, mas Jesus olha para Jairo e fala assim: Jairo, não temas, crê somente. Jairo acabou de ouvir que a filha dele morreu. Eu acho que ninguém brinca com esse tipo de coisa. Mas Jesus não ouviu, Jesus não recebeu essas palavras. E ele não só não recebeu, mas falou assim para Jairo, em outras palavras: não receba também essas palavras. Não ouça também essas palavras. Jairo, não temas, não tenha medo, só te peço algo, creia. Aleluia. Essa é a hora, irmão, que separa os meninos de gente grande. É a hora que você decide se realmente você crê em Cristo, ou se você fala: Jesus, realmente eu não quero incomodar. Tem uma multidão, minha filha morreu, e tem muita gente que o Senhor curar. Vai na fé.
A hora que você fala assim, Jesus, eu creio. O Senhor está falando, eu tomo posse. Aleluia! Vamos para minha casa. Verso número 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Olha o que fizeram com Jesus no verso 40, irmão. E riram-se dele. De que, irmão? Tem gente que fica mal quando vai evangelizar na rua e leva aquele toco, sabe? Leva aquele fora. Bom, se riram de Jesus, o que você acha que pode acontecer conosco quando vai evangelizar, quando vai pregar, quando vai orar? Jesus falou para aquele povo: por que vocês estão chorando? Ela não morreu não, ela está dormindo. E o povo riu de Jesus, porque acredito que todo mundo foi lá observar, foi lá ver. Mas ele morreu, foram lá avisar o pai que morreu. Ninguém vai avisar para um pai que a criança morreu se acha que a criança morreu. No mínimo, um foi ver, outro foi ver para testificar, para avisar Jairo. Ninguém chega com uma notícia: sua filha morreu, sem ter certeza disso. E continua o texto: tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que lhe dessem de comer a menina. Aleluia! Para eu encerrar, irmãos, uma geração determinada é uma geração determinada a encontrar com Jesus. Irmão, recorra a Cristo, não quando for a sua última opção, mas sendo Ele a nossa primeira. Não sendo o nosso último recurso, mas sendo ainda o nosso primeiro. Em tudo orar, em tudo crendo. Falei na quarta-feira, às vezes algumas pessoas que chegam: eu estou com tal problema, tal situação. Irmão, você já orou? Não, irmão, nem orou ainda. Irmão, o primeiro recurso não é buscar o seu líder. O primeiro recurso não é você procurar o irmão. O primeiro recurso é procurar Cristo. É a Ele que nós procuramos em primeiro lugar, porque é nele que está a nossa fé. É no Senhor. Se eu procurei a Jesus, eu estou orando, não há problema nenhum. Eu ir abrir meu coração, eu pedir que orem por mim, não há problema nenhum. Mas não faça isso antes de primeiro buscar Jesus. Não faça isso antes de orar e clamar primeiro ao Senhor. Uma outra coisa: uma pessoa determinada a obter uma resposta e uma pessoa determinada a ver um milagre. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Irmãos, uma geração determinada, ela sabe o que ela quer. Olha aqui, irmãos, ela sabe o que ela quer. E mais do que tudo isso, ela sabe em quem ela crê. Isso é o principal de tudo. A palavra de Jesus para Jairo: não temas, crê. Eu quero deixar essa palavra para você no seu coração também, irmão. Não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua família, mas leva essa palavra no seu coração. Não temas, crê somente. Não temas, filho, está tudo de cabeça para baixo, mas não há nada destruído,
que Cristo não possa reconstruir. Não há nada que não possa ser reedificado novamente. Creia, somente creia. Nem a morte tem mais poder. Talvez diante da morte, Jairo poderia ter se desesperado, mas ele preferiu ouvir a Jesus. E a quem você vai ouvir? Se é a multidão, se são os outros, eu não sei, mas você tem essa opção. Ouça a Jesus. Amém. Ouça Jesus no meio desse turbilhão. Ouça Jesus nessa situação. Ouça Jesus no meio do problema. Ouça Jesus no meio dos seus intempéries, mas ouça Jesus. Porque no meio de toda essa multidão, Ele vai falar para você: filho, não temas, crê somente. Coloque a sua fé em Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante. Nós vamos orar clamando a Ele. Clamando porque, irmãos, somente Ele pode. Somente Ele faz. Clame a Ele. É a Ele que nós nos rendemos. É a Ele que nós nos voltamos. Porque todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Todo poder está nas mãos dEle. Nele. E é por Ele